Eu tenho um acordo de fazer uma gestão na minha, não tenho acordo com mais nada, não. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e peço a todos que de pé, peço a todos que de pé façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, leitura de um salmo bíblico. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás as recompensas dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Homenagens póstumas, vereador Jonei. Secretário, vereadoras, vereadores, senhoras e senhores, eu queria pedir um minuto de silêncio em intenção da alma do padre Celso Mendes de Oliveira, que foi atropelado no dia 16 último, na Avenida Santo Antônio. Ele que foi capelão no Colégio Jesus Maria José, pároco na paróquia de Santa Rosália, tinha 88 anos, foi professor nosso lá no Pio XII, então queria pedir um minuto de silêncio a ele. Vereador Joaquim. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, por presente. Só para reforçar também aqui, falar sobre o Padre Celso, que também era paróquia da comunidade Zanete, onde eu tive o prazer de, há uns anos, assistir uma missa lá, muito bonita, e uma pessoa muito inteligente, e depois até bati um papo com ele lá, ele uma pessoa muito receptiva, me convidou para fazer parte da igreja da Santa Rosália, fui lá umas vezes, mas por causa da política ou de outras atividades que a gente tem, não dava para a gente ir muito lá. Até um tempo atrás eu encontrei com ele perguntou para mim por que não estava indo na igreja. Expliquei para ele falou, mas acha um tempinho para ir. Infelizmente, esse tempo não chegou, que ele faleceu antes da gente poder voltar a frequentar a igreja lá. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, quero endossar também ao padre Celso Mendes de Oliveira, um grande estudioso, um homem de muita fé, meu professor querido, na época do Colégio Jesus Maria José, celebrou também o meu casamento, teve uma morte aí tão trágica, não é? E que fique a sua família lá do norte de Minas e a todos que tiveram a honra e o prazer de conviver com o Padre Celso. Aí nós elevemos agora esse minuto em oração a ele, não é? Nosso querido Padre Celso. Me associo aos vereadores e vereadoras, minhas condolências à família. Um minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo vereador ou vereadora a fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, leitura do expediente do Executivo.
Bernardo. Expediente do Executivo. Mensagens. 16. Projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. As comissões pertinentes. Quando chegar nos projetos dela, esse aqui, ó, você pula, não fala não. Então, retirou. Projeto de lei. As comissões pertinentes. 17. Projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Programa de Parcelamento Incentivado 2015, incentivo à liquidação de débitos tributários de natureza não tributária inscritos em dívida ativa. As comissões pertinentes. 18. Projeto de lei que determina a desafetação diária de terreno de domínio público, autoriza sua alienação e dá outras providências. Lote número 1 da quadra 1 do loteamento Caio Junqueira. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo. 300. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. As comissões pertinentes. 301. Solicita a prorrogação do prazo para a resposta ao requerimento 138, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre os portos secos. Em discussão? Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 302. Em resposta ao requerimento número 510, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre as despesas com folha de pagamento dos servidores da administração direta e indireta do município. Vista ao requerente. 303. Em resposta ao requerimento número 98, de autoria dos vereadores Antônio Carlos e Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre a situação do conjunto aquático Maria Cristina Bianchi Junqueira e do ginásio Juca Cobra. Vista aos requerentes. 304. Em resposta ao requerimento 99, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a implantação de melhorias na Avenida Venceslau Braz. Vista requerente. 305. Em resposta ao requerimento 102, de autoria do vereador Flávio Henrique Faria, contendo pedido de informações sobre ações sociais realizadas junto aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Vista a requerente. Ao requerente. Só. Peraí. É. Qual que é esse? 305. Vista requerente. Tem um equívoco aqui. Essa é uma solicitação do vereador Flávio Faria, não da vereadora Maria José Escaciotti. Vista ao requerente. 306. Em resposta ao requerimento 125, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre implantação de melhorias nos sanitários do Parque Municipal Antônio Molinari. Vista ao requerente. 307. Em resposta ao requerimento 85, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre o atendimento prestado pelo restaurante popular. Vista ao requerente. 309. Em resposta ao requerimento 92, de autoria da vereadora Regina Cioff,
contendo pedido de informações sobre a emissão de nota fiscal por empresas prestadoras de serviços de estacionamento de veículos. Vista requerente. 310, em resposta ao requerimento 96, de autoria do vereador Valdir Sementilho, contendo pedido de informações sobre a realização de exames de mamografia durante Outubro Rosa. Vista ao requerente. 311, em resposta ao requerimento 97, de autoria do vereador Jonei Leandro Eiras, contendo pedido de informações sobre a instalação de cooperativa de reciclagem no loteamento São Sebastião. Vista ao requerente. 312, em resposta ao requerimento 115, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a construção e recuperação de unidades básicas de saúde. Vista ao requerente. 313, em resposta ao requerimento 124, de autoria do vereador Tiago Avelanha, contendo pedido de informações sobre as vagas destinadas aos pontos de táxi. Vista ao requerente. Registro a presença do Procurador-Geral do Município, Dalmo Luiz Romia da Silveira. Bem-vindo, Dalmo. 314, em resposta ao requerimento 126, de autoria do vereador Tiago Avelanha, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de sanitários para os usuários da farmácia central do SUS. Vista ao requerente. 315, em resposta ao requerimento 127, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o funcionamento de depósito de material reciclável no bairro Vila Tônia. Vista ao requerente. 316, em resposta ao requerimento 135, de autoria do vereador Flávio Henrique Faria, contendo pedido de informações sobre a construção de uma unidade de alta complexidade em oncologia, UNACOM, no município. Vista ao requerente. 318, em resposta ao requerimento 120, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a adesão do município ao programa Aliança pela Vida. Vista ao requerente. 319, em resposta ao requerimento 119, de autoria do vereador Paulo Tadeu, contendo pedido de informações sobre o andamento das negociações para a implantação do Centro de Documentação da Previdência Social no município. Vista ao requerente. 320, em resposta ao parecer 40 de 2015, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento no processo legislativo 205 de 2013, que contém a mensagem número 67 de 2013, alterações nos anexos da Lei Complementar 100 de 2008, altera a forma de recrutamento de 23 cargos em comissão. Anexar ao processado. 321, solicita a prorrogação do prazo para respostas aos requerimentos número 151, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre problemas com o muro na rua Antônio Legutti, número 152, de autoria do vereador Luiz Carlos Penicilva, contendo pedido de informações sobre a possível elaboração de projeto de canalização e estudo de vazões para dimensionamento de obras na rua Carmen Mourão, Chácara dos Cravos, número 160, de autoria do vereador Flávio Henrique Faria, contendo pedido de informações sobre a realização de obras de infraestrutura no loteamento Jardim Carolina. Em discussão. Em votação. Chaves acionadas. Requerimento aprovado por 13 votos. 322, em resposta ao requerimento 130, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre edificação e estado de abandono existente no bairro Santa Rosália. Vista ao requerente. DME Poços de Caldas Participações S.A. 101, encaminha segundo os termos aditivos aos acordos coletivos de trabalhos dos 2014-2015, celebrado entre empresas do Grupo DME e o Sindicato de Licitários de Furnas, Sindifurnas. À disposição, os senhores vereadores e vereadora. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente,
documento com o número 102 aqui, cópia da ata da 10ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pública DME, realizado no dia 30 de janeiro de 2015, ele foi incluído, na minha opinião, e com certeza, em descumprimento ao regimento interno. Porque o protocolo foi feito às 16 horas e 14 minutos. E o artigo do regimento interno, ele determina que nós tenhamos o prazo de 15 horas para inclusão na resenha. Então, eu quero que a senhora, por gentileza, desconsidere a leitura desse requerimento, desse documento. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Na verdade, a questão de ordem apresentada pelo ilustre vereador é extemporânea. Isso já foi lido e já tem uma decisão da mesa a respeito. Mas não foi lido ainda, vai ser lido agora. Me perdoe, viu, presidente? Ele está para ser lido agora. Então, continua extemporânea. É preciso ler primeiro. Mas eu solicito, continuo pedindo a exclusão do documento da resenha. E vou falar pela ordem também, porque há uma contradição na regulação da casa, há uma contradição entre o regimento interno e entre o manual de controle interno. Questão de ordem, vereador Paulo Eustáquio. Eu faço as minhas palavras do vereador Antônio Carlos Pereira, porque na data de ontem também foi retirado uma emenda ao parecer do encaminhamento do DME, devido, já tinha passado do horário regimental, também foi retirado. A mesma coisa eu faço um pedido que retira e não seja lido esse ofício. Coloque em votação, senhora presidente. Então, se entender, vai ler. Não é regimental. Não é regimental. Para ter uma coerência. Presidente, peço a palavra novamente, por gentileza. Questão de ordem. Questão de ordem. Olha, o artigo 161 do regimento interno, ele é claro, né? Mensagens do Poder Executivo e expedientes terceiros deverão ser protocolados na Secretaria da Câmara até às 15 horas da véspera da reunião. E ele está aqui, eu estou com o documento aqui. Por gentileza, peço a sua atenção, a senhora que é uma fiel cumpridora do regimento interno. Câmara Municipal, 22 de abril, 16 e 14. Passo a vossas mãos. Por gentileza, não tem condições de fazer a leitura desse documento, ele estar na resenha e ser anexado ao processado, de forma alguma. Por uma questão de coerência, eu não iria utilizar desse momento, mas já que o assunto caminhou nesse sentido, para ter coerência, vereador Antônio Carlos, eu retirei da pauta, da ordem do dia, também quando o senhor pediu para que se colocasse na ordem do dia... Não tem nenhum documento com esse pedido meu, eu apenas assinei... Por favor, a presidência está falando... Eu assinei o meu parecer, só e isso. Foi solicitado à secretaria que se colocasse também na ordem do dia o encaminhamento ao executivo, sendo que eu, como presidente, o Rogério Carrillo, que é o secretário, que regimentalmente fazemos a ordem do dia, nós havíamos fechado a ordem do dia e eu fiquei sabendo que foi colocado na ordem do dia da forma mais horrível possível, de uma forma desrespeitosa com esse poder, não foi com a presidente, não, foi com esse poder aqui, desrespeitosa, sendo que nós já havíamos fechado a ordem do dia, e foi solicitado, o senhor fez o seu parecer, e foi solicitado que se fizesse também, colocasse na ordem do dia, para o encaminhamento ao executivo. Isso após também às 15 horas. E, por favor, eu retirei. Portanto, nós vamos colocar na ordem do dia, colocar na resenha da próxima semana, para ter coerência com a minha atitude, que exatamente aconteceu aqui, foi colocado na ordem do dia, extemporaneamente também, um pedido de Vossa Excelência, que fizesse o encaminhamento também depois das 15 horas. Essa palavra.
Olha, eu só queria deixar bem claro, senhor presidente, que não há nenhum pedido de minha autoria escrito pedindo para a inclusão na ordem do dia. Nós apenas, vereadores Paulo Eustáquio e Jonei, que eu me lembro, assinamos o parecer e, se for colocado na ordem do dia, não há nenhum requerimento de nossa parte. Eu gosto muito de cumprir normas, isso faz parte da minha história política aqui. Então, agradeço a Vossa Excelência por ter sido coerente, né? E já que o processado não está na ordem do dia, eu creio também que esse documento não poderia ser lido e fica para a próxima reunião. Muito obrigado. O requerimento, segundo as informações, foi verbal. Vereador Paulo Tadeu? Nós precisamos resolver essa questão na casa, porque o nosso regimento interno, ele remete, em muitas das decisões, para o manual de controle interno. O horário do manual de controle interno é outro. O manual de controle interno não é esse que está no regimento. E o regimento remete o protocolo para o manual de controle interno. Então nós temos uma contradição regimental na casa que precisa ser resolvida. Porque não dá para utilizar essa contradição dependendo da conveniência. Se a medida é apenas protelatória, e eu acredito que seja uma medida apenas protelatória, não faz a menor diferença, nós acatamos a decisão de Vossa Excelência. Deixando claro também que esta casa, assim como qualquer cidadão, não pode alegar desconhecimento daquilo que é publicado em Diário Oficial. Esta ata foi devidamente publicada em Diário Oficial. Então não há essa hipótese de alegar ignorância naquilo que já foi publicado. Acato a decisão de Vossa Excelência, mas deixando aqui registrado o meu protesto, visto que nós temos uma contradição nesta casa em relação à questão do protocolo. Ou é o manual do controle interno, ou é o regimento interno. Concordo com Vossa Excelência e está na casa a discussão de alterações no regimento interno. Eu acho que é o momento propício para que se faça essa correção. É o momento propício para que se faça essa correção. Senhor secretário. Oi? Esse aqui? Não, vai falar. Expediente dos vereadores. Balancete. Demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de março de 2015. Autoria da mesa diretora. As comissões pertinentes. Projeto de lei. 13. Projeto de lei que altere e consolida a legislação que dispõe sobre a criação dos serviços auxiliares de gabinetes da Câmara Municipal, cria os respectivos cargos comissionados, fixa seus vencimentos e dá outras providências. Autoria da mesa diretora. As comissões pertinentes. 16. Projeto de lei que denomina Dr. Salvador Zingoni a unidade de pronto atendimento tipo 3, UPA 3, autoria dos vereadores. Está com algum vereador o projeto? 16. Por favor. Vamos ver? As comissões pertinentes. Projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos à Lei 8.602, de 24 de outubro de 2009, que institui o programa Avança Postos e dá outras providências. Isenção até 100% do ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, em benefício da empresa responsável pela obra da nova unidade Fabril. Autoria dos vereadores Tiago Cavelanha, Rogério Carrillo e Paulo Tadeu. As comissões pertinentes. Moção.
03. Moção de apelo para que o Congresso Nacional não aprove o projeto de lei número 4.330, que trata da terceirização de atividades fim de trabalho. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão, a leitura... ok. Foi. A leitura a pedido do vereador autor. Moção de apelo para que o Congresso Nacional não aprove o projeto de lei 4.330, que trata da terceirização de atividades fins de trabalho. Custou muito à sociedade brasileira as conquistas históricas de direitos do trabalho. Nosso país foi o último das Américas a liquidar a dolorosa e incurável chaga da escravidão. Muitos negros tombaram, muitas famílias foram dilaceradas pela dor da separação definitiva, muitos abolicionistas deram a vida e a liberdade para que o canto de Castro Alves fosse enfim ouvido. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, como esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai da imensidades, varrei os mares, tufão. Nossa primeira regulamentação trabalhista, aqui tratou de trabalho de nossas crianças, o decreto 13.313, só chegou no final do século XIX. A luta dos trabalhadores organizados na Confederação Brasileira do Trabalho vem da mesma época e seus objetivos. Hoje, aparentemente banais, era jornada de 6 dias, 8 horas por dia, salário mínimo e indenização por acidente, teses que só se estruturaram com leis em 1934, quando também passa a vigorar as férias remuneradas e a proteção do trabalho infantil e feminino. Nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tem apenas 72 anos e constitui um marco de civilização em uma história crua de exploração dos trabalhadores brasileiros. A luta operária e camponesa no Brasil é longa, dolorosa e cruenta. Derramando sangue e martirizando lideranças, é o preço cobrado pela insensibilidade para os pequenos avanços, que até hoje não foram capazes de compensar os aleijões de um modelo de desenvolvimento sustentado na concentração de renda e regressão do valor do trabalho. Projeto de Lei 4.330, a pretexto de regular o trabalho terceirizado no Brasil, demole as garantias tão duramente conquistadas. Não gera empregos, apenas precariza as relações existentes. Não dá garantias, ameaça. Não melhora a vida dos atuais terceirizados, apenas os joga em uma disputa selvagem por emprego de salários cada vez mais rebaixados. Não consulta os interesses do país, porque não esgarça ainda as relações sociais. Não contribui com o crescimento econômico, porque gera uma realidade marcada pela instabilidade e imprevisibilidade. Não engrandece o país como nação, tão somente contempla a ganância concentradora, que estendeu a escravidão, que explorou mão de obra infantil e feminina, que impede uma política agrária digna da grandeza do Brasil. Diante do exposto, apresentamos ao colendo plenário a presente moção de apelo ao Congresso Nacional para que os senhores congressistas não aprovem o projeto de lei 4.330, que representa um verdadeiro atentado aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e um grave retrocesso civilizatório nas relações de trabalho em nosso país. Requer ainda que a presente moção seja enviada à excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República, e ao excelentíssimo senhor Michel Temer, vice-presidente da República, e de todas as lideranças partidárias no Senado. Agora sim, eu coloco em discussão a moção de apelo do vereador Paulo Tadeu. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Apenas para explicar que se trata de uma moção de apelo, né? Não se trata de nenhuma interferência indevida no encaminhamento desse projeto de lei, que ontem passou no plenário da Câmara, embora ainda deva voltar em função de anunciadas emendas a serem feitas no Senado.
O que foi muito gratificante ver ontem, embora o projeto tenha aprovado, é que em relação à primeira votação, o resultado ontem foi muito mais estreito, menos de 30 votos favoráveis à Lei 4.330. E também muito estimulante que tenha sido uma oposição ao projeto de lei multipartidária. De modo que eu tive a curiosidade de anotar aqui apenas os partidos representados nessa casa. Para se ter uma ideia, mais de 30% da bancada do PTB votou contra a 4.330. O PMDB, 20% dos seus parlamentares. O PPS, 5 parlamentares em 11 que votaram contra o projeto de lei. O PSD, 6 deputados em 28 votaram contra o projeto de lei. O PSDB, estimulantes 25% da bancada votante, rejeitou o projeto de lei e já havia tomado uma iniciativa muito saneadora quando fez um acordo excluindo as empresas públicas da possibilidade de terceirização de atividade meio. Nosso partido deu a totalidade dos votos, perdão, muito obrigado, vereador, atividade fim. Nosso partido deu a totalidade dos votos, assim como o PCdoB e outros partidos ali representados. É muito importante dizer que a terceirização, ela, em países que ela foi adotada, ela criou uma desorganização do trabalho imensa. Portugal é um grande exemplo disso. Portugal hoje exporta mão de obra porque todos os trabalhadores, aqueles que antigamente tinham suas carteiras registradas na própria empresa, passaram a disputar o mercado de terceirização, oferecendo salários cada vez mais baixos para sobreviver. Ao contrário, por exemplo, dos bons exemplos do capitalismo. Os Estados Unidos, por exemplo, as empresas americanas, elas trabalham muito a ideia da identificação dos seus trabalhadores com a sua marca. É conhecida a rivalidade antiga, não hoje mais, mas a antiga rivalidade entre os trabalhadores da indústria automobilística em Detroit. Aqui em Poços de Caldas, o orgulho de ser alcoano era algo que a empresa fazia questão de plantar exatamente no sentido de obter do trabalhador esse sentido de identidade com a empresa. Os grandes exemplos ocidentais do Japão e agora da China e intermediariamente da Coreia demonstram também esta capacidade, essa busca de identificar o trabalhador com a sua própria empresa. Eu tenho certeza que esse projeto será rejeitado em algum momento pelo bom senso que demonstraram ontem os parlamentares ao reduzir a diferença da primeira votação. Mas eu acho que é muito importante que, assim como outras câmaras municipais e outras instituições do país, a gente possa fazer esse apelo aos nossos parlamentares para que a gente possa impedir esse verdadeiro atentado contra o direito dos nossos trabalhadores brasileiros. É por essa razão que eu peço o apoio dos meus colegas e minhas colegas a essa moção de apelo. Continua em discussão. Em votação. Moção aprovada por 11 votos contra 1. Registro a presença do secretário municipal de governo, Fernando de Paiva Poço. Requerimentos. 233. Pedido de informações complementares ao requerimento 212 de 2014, referente às intervenções na rua José Bernardo. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Em discussão. Em votação.
Pedido de informação aprovado por 13 votos. 234. Pedido de informações sobre as avaliações de desempenho dos servidores públicos municipais. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão, pedido de informação do vereador Marcos Tadeu. Em votação. Cadê a parte? Continua em votação, vereador Paulo Eustáquio, Flávio Henrique Faria, mas não vai dar. Requerimento aprovado por 12 votos. 235. Votos de congratulações à diretoria e colaboradores da empresa Piffer e Companhia Limitada pela passagem de 20 anos de fundação. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, requerimento do vereador Flávio Faria. Em votação. Em votação. Vereador Paulo Tadeu está solicitando para assinar, vereador Flávio. Requerimento aprovado por 13 votos. 236. Pedido de informações complementares ao requerimento 114 de 2015, referente a terrenos urbanos de propriedade do município. Autoria da vereadora Regina Sioff. Em discussão. Em votação. Vanessa, cadê a parte? Preciso dela. Ou a Cris. Continua em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 237. Pedido de informações sobre as vagas destinadas aos idosos nas vias públicas. Autoria da vereadora Regina Sioff. Em discussão, a leitura a pedido do vereador Paulo Eustáquio. Primeiro, em 2014, esta vereadora solicitou, através do requerimento 679 de 2014, uma posição sobre diversos questionamentos referentes à Zona Azul, especialmente em relação às vagas destinadas aos idosos dentro da área de controle no centro de Poste Caldas. Segundo, pelo ofício, a Secretaria Municipal de Governo, 1057, 18 de novembro de 2014, firmado pelo senhor prefeito municipal, foi informada a existência de apenas 43 vagas destinadas a idosos, que somente poderão ser utilizadas mediante autorização firmada, cartão pelo Demutran. Terceiro, no mesmo documento, 1057 de 2014, foi encaminhada também a relação das vagas destinadas à Zona Azul, perfazendo um total de 4.672 vagas. Entretanto, não foi informado se o valor total dessas vagas são aquelas previstas em diversos decretos autorizativos para estacionamento na Zona Azul ou se é planejado para a futura implantação de estacionamento de veículos e motos na cidade. Quarto, a legislação pertinente ao número de vagas destinadas aos idosos determina que 5% sejam definidas e demarcadas, tendo em vista que o número acima de 4.672 vagas é mister que seja estabelecida novas vagas num total aproximado de 230 vagas com essa destinação. Dessa forma, fica claro que existe uma carência de 180 vagas em frontal de respeito aos idosos que encontram sérias dificuldades para locomoção e estacionamento nas áreas centrais da cidade e, sobretudo, em frente a estabelecimentos bancários e clínicas médicas. Assim, esta vereadora requer as seguintes informações. A data da emissão do ofício 1057 de 2014, de novembro de 2014, quais as providências que foram adotadas para o cumprimento dos diversos dispositivos locais no sentido de efetivar as vagas 5%
para idosos e portadores de deficiência, 5%? B, caso essas vagas não tenham sido ainda delimitadas, qual o prazo para a adoção dessas providências, visando a regularização das medidas necessárias? C, informar a nova relação das vagas delimitadas para idosos, no total de 230 vagas, e mesmo número para portadores de deficiência, que deverão estar devidamente regularizadas no prazo mais curto possível, dentro da razoabilidade permitida. Esta vereadora espera que todas as providências sejam adotadas como forma de respeito aos idosos e portadores de deficiência, no seu legítimo direito de locomoção com dignidade. Pede agora deferimento a vereadora Regina Cioff. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora Presidenta, senhoras vereadores, vereadora Maria José, quero até, no momento, cumprimentar a senhora pelo excelente requerimento, senhora Presidenta, mas acredito que a senhora não vai ser atendida. Porque o secretário de Defesa Social não está preocupado com o deficiente e também com os idosos. E está preocupado de fazer a lambança como ele fez lá na Gabrielina Loyola Junqueira. Correto? Próximo, perturbando todos os bairros, lá do Santo Augusto, aliás, bairro Santa Rosália, bairro Dom Bosco e outros. Correto? E colocando ali, senhora Presidenta, a verdadeira indústria da multa. Indústria da multa. Que ontem, procurado por moradores, normalmente eu, como também o vereador Luiz Carlos Pena Silva, tá certo, o Lical, e outros vereadores, acredito, correto? A preocupação daqueles pessoal lá, o tanto pessoas lá, senhora Presidenta, está querendo fechar o comércio, porque ele colocou estacionamento em local impróprio, digo de passagem, que ele não entende muito de trânsito, e se não é engenheiro, e nem né, na parte dele, mas ele faz e manda o que quer. O que nós temos cobrado aqui também, senhora Presidenta, eu também fico feliz com esse, porque eu faço parte desse grupo do idoso, e não é fiscalizado. Às vezes tem pessoas que colocam lá seus veículos e não são fiscalizados pela Guarda Municipal, que tem que ter autorização, né? E também o que ele tem feito até tirar, como eu fui procurado, me parece que o professor, vereador Flávio Henrique, de deficiente que ela vem tirar do local. A placa, como foi feito lá na Marechal Deodoro, que foi também comunicado, né, prejudicando os funcionários daquela farmácia, certo? Lá na Marechal Deodoro. Mas ele manda e desmanda aqui no Executivo. Correto? De forma que a senhora está de parabéns, em nome dessas pessoas idosas, em nome do deficiente, do qual eu faço parte do idoso, represento essa casa, mas a gente não é atendido. A senhora pode ver que, na verdade, me parece que uma lei minha e do professor, do pastor Valdir, é 5%. Mas os grandes, poderosos aqui, têm estacionamento privilegiado, com área de descarregamento, de carga e descarga até as 18 horas. Até as 18 horas. Tem hotéis aí, por exemplo, que coloca é o dono da cidade. Tem lá, por exemplo, esse cidadão que coloca pneu, caixas, o secretário não está nem aí. Tá certo? Esse secretário, eu já falei, ele não tem responsabilidade com a cidade de Poços de Caldas. Pelo que ele faz, a lambança que ele faz da cidade. E espero que esse atendimento, esse requerimento, seja atendido em nome dos idosos, do qual eu faço parte. E também do deficiente. Merece mais respeito, inclusive é um direito constitucional nosso. Muito obrigado pelo Estatuto do Idoso. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Com todo respeito ao vereador Paulo Eustáquio, eu quero dizer à senhora que a senhora terá a resposta. Porque o chefe do Executivo é o doutor Luiz do Carmo Lourenço. Continue a discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 238. Pedido de informações sobre a aplicação equivocada do artigo 6º-A, inciso 10º, a linha A, do plano diretor do município, pela empresa pública DEMED, DME Distribuição S.A., autoria do vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Em discussão, a leitura. Peço aos senhores vereadores que falem mais alto, por favor. Se manifestem
A leitura, a pedido do vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. O vereador signatário foi procurado em seu gabinete pelo senhor Diego César Barzagli, morador da zona rural de nosso município, o qual relatou o indeferimento de sua solicitação por parte da DEMED, sob a alegação da vedação imposta pelo plano diretor. Ocorre que a vedação constante no artigo 6º-A, inciso 10º da linha A, do plano diretor do município, se refere a parcelamento para fins urbanos. Definitivamente, a solicitação apresentada pelo consumidor ainda se refere a parcelamento do solo. Trata a solicitação da divisão do medidor de energia elétrica do imóvel do cliente cadastrado com o número 355837, por tratar-se de 3 unidades residenciais. Conforme consta da documentação anexa, em que pese tratar-se de um único cliente, a distribuição do consumo se refere a 3 unidades habitacionais dentro da propriedade rural, e não apenas uma. E foi exatamente nesse sentido que a solicitação foi apresentada junto à DEMED. O que o consumidor deseja, na verdade, é a instalação de medidores independentes para as 3 casas existentes no local. Jamais solicitou o parcelamento do solo rural. O caso vertente nada tem em comum com o caso constante do ofício 146 de 2012, onde o então secretário de Planejamento instrui a DEMED para não atender aos pedidos de eletrificação de unidades individuais parceladas ou em fase de parcelamento não aprovados pela Secretaria de Planejamento. À vista do exposto, é o presente para indagar, primeiro, na hipótese de não se tratar de parcelamento de solo rural, tal como acima exposto, quais as razões legais ou operacionais que impedem a DEMED em atender a solicitação e dividir o medidor de energia para as 3 unidades residenciais? 2. Qual a regulamentação existente nos dias de hoje para a eletrificação e distribuição de energia elétrica em unidades residenciais na zona rural do município? 3. A solicitação para a divisão do medidor entra em conflito com a regulamentação existente? Qual a razão desse conflito e da impossibilidade de atendimento à solicitação? Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Agora sim, eu coloco em discussão. Em votação. Continua em votação. Paulo Tadeu ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 239. Pedido de informações sobre os fantanários no município de Poços de Caldas. Autoria do vereador Paulo Tadeu. A leitura a pedido do secretário vereador Rogério Carrilho. Primeiro, qual a situação dos fontanários em nossa cidade, quanto à disponibilidade de água, qualidade e higienização? Segundo, por que o fontanário do Parque Municipal Antônio Molinari encontra-se desativado há meses? Se a causa é a exaustão da mina, por que esta não foi substituída até a presente data? Terceiro, existe projeto de construção de um fontanário nas imediações do ginásio Moleque César para aproveitamento das águas minerais que hoje só estão disponíveis no condomínio Quisizana? Quarto, por que não existe um plano de conservação e higienização diário das bicas e bacia dos fontanários? Justifica-se o presente pedido de informações, tendo em vista a repercussão negativa de fontanários secos, cuja reativação é demorada. Por se tratar de investimentos públicos, é necessário maior preocupação com esses equipamentos que fazem parte da paisagem e da identidade de Poços de Caldas. O plano de manejo e higienização é fundamental para dar mais segurança aos usuários e teria custo muito baixo
para os resultados muito expressivos. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Paulo Tadeu. Vereador Paulo Tadeu ausente, eu pedi ao vereador Rogério Carlos que subscreva, para que eu possa colocar em votação. Agora sim. Em votação? Em discussão, primeiro, desculpa, já foi. Desculpa. Mas já foi. Em votação. Vereador Flávio. Requerimento, em votação ainda, requerimento aprovado por 12 votos. 240. Pedido de informações sobre o número de vagas abertas na FEARPO. Autoria do vereador Joaquim Alves. A leitura. Por favor, eu peço que peça com clareza, para que eu não faça injustiças. Por favor, no microfone, por favor, a leitura a pedido do vereador Jonei. Eu não entendo. No final do ano de 2014, através da Secretaria Municipal de Turismo, foi aberto edital para o preenchimento de vagas na FEARP, Feira de Artesanato de Poços de Caldas. Aproximadamente 6 meses se passaram e muitos artesãos ainda aguardam a vaga. Para melhor esclarecer os interessados, o vereador signatário pergunta: primeiro, após encerrar o período de cadastramento do edital, quantos cadastros foram realizados? Segundo, uma das etapas previstas no edital era a visita aos artesãos. Essas visitas já estão sendo realizadas? Como caso afirmativo, está sendo constatado por parte da equipe de avaliação que as mercadorias estão sendo confeccionadas pelos próprios artesãos? Terceiro, há previsão para que os novos expositores comecem a expor na FEARP? Especifique. Este requerimento está sendo encaminhado devido ao grande número de inscritos que procuram pelo vereador signatário no intuito de obter maiores informações. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Joaquim Sebastião Alves. Em discussão? Em votação. Votação finalizada, requerimento aprovado por 13 votos. 241. Pedido de informações sobre o cumprimento da Lei 8.567 de 2009, que autoriza o município a conceder ajuda de custo a pacientes em uso de oxigenoterapia domiciliar. Autoria do vereador Joaquim Alves. Lê esse pedido de informação, por gentileza. A leitura? A leitura, por favor. A leitura, obrigado, vereador Lical. A leitura, pedido do vereador Lical. A lei número 8.567 de 2009, que autoriza o município a conceder ajuste no custo a pacientes em uso de oxigenoterapia domiciliar. Foi instituída para que o município conceda ajuda de custo mensal correspondente ao consumo de energia elétrica relativa ao respectivo aparelho terapêutico aos pacientes que fazem uso do concentrador de oxigênio. Ficaria a cargo do DME proceder à medição do consumo de energia elétrica dos aparelhos, bem como apurar os respectivos valores para que fosse realizado o reembolso através da Secretaria Municipal de Saúde. Ocorre que familiares de pacientes que utilizam a oxigenoterapia relatam que este reembolso está muito demorado, chegando em alguns casos a mais de 6 meses. O valor de reembolso faz uma grande diferença para o tratamento, pois o paciente necessita não somente de oxigênio, mas também de outros meios de tratamento, deixando assim o orçamento familiar comprometido. Sendo assim, o vereador signatário pergunta: primeiro, atualmente, quantos pacientes beneficiados por esta lei encontram-se cadastrados no DME-PC? Qual o valor do reembolso
é levantado mensalmente por parte daquela empresa pública? Segundo, com relação ao reembolso, é verídico o fator da demora por parte da Secretaria Municipal de Saúde? Caso afirmativo, por quais razões essa demora acontece? Terceiro, há possibilidade do reembolso ser feito de um mês para o outro? Justifique. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Joaquim Sebastião Alves. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Senhora presidente, senhores vereadores, quero parabenizar o companheiro Joaquim pelo pedido de informação, é muito importante, pelo que está dizendo, estão atrasando para dar o reembolso. Gostaria de saber o motivo, foi o pedido de informação que fez. E também parabenizar a nossa presidente dessa casa, foi a lei de sua autoria. Infelizmente, eu não estava presente nessa casa, eu não pude votar a favor. Mas parabenizo o projeto, que isso vai ser muito importante para a população, junto com o pedido do companheiro Joaquim, para o mais rápido possível, reembolsar as pessoas necessárias. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lical, pela deferência. Obrigado. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio. Requerimento aprovado por 12 votos. 242. Pedido de informações sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos reutilizáveis em Poços de Caldas. Autoria, vereadora Maria José. Em discussão, requerimento da vereadora Maria José. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, eu só gostaria de esclarecer porque a nossa coleta seletiva, né, nos chegou algumas informações que me chegou porque eu fiquei bastante preocupada, e por isso esses questionamentos, quantos são os funcionários, qual o volume que está chegando na cooperativa, porque parece-me que já o secretário está sabendo, inclusive o senhor prefeito está sabendo, que as pessoas que estão fazendo a coleta seletiva estão cobrando do pessoal da cooperativa por peso. Estavam cobrando 80 centavos pelo peso do material, depois passaram a 50 centavos e agora estão cobrando por 30 centavos. Estão cobrando 30 centavos o quilo do material reutilizável. Então, isso é uma questão muito séria, não é? Isso parece-me que já está aí, não é uma informação privilegiada que eu detenho, e por isso eu estou fazendo esta informação, até para nós vermos, para que as coisas possam realmente tomar, não é, um rumo aí, porque é uma coisa necessária, a nossa ação reciclar, depende aí, são muitas famílias que dependem desse trabalho, e nem os funcionários da prefeitura, nem os funcionários da Vina, que me parece que ainda são poucos, podem de forma alguma criarem nenhum tipo de mecanismo notadamente ilegal, imoral, não é? E de uma total desonestidade, prestando um serviço que cobra para eles, cobrando da ação reciclar a entrega. Por isso eu peço essa questão do volume que é entregue à ação reciclar, à cooperativa, porque quando eles começam a ter algum movimento de não pagar, porque o pagamento para eles também já é muito pouco, desse trabalho com a reciclagem, né, diminui muito o volume de material entregue lá à cooperativa. Então, fiquei muito preocupada e espero que pelas informações e depois também pela presença, com outras informações que puderem aí nos ser dadas pelo secretário de obras, não é, pelo Poder Executivo, que isso realmente sejam somente informações aí falsas, que assim sejam, né, e que a gente possa comprovar que isso não esteja acontecendo, mas se assim o estiver, que realmente se tome alguma atitude, porque a ação reciclar e a nossa coleta seletiva é um posicionamento muito sério e necessário para uma cidade que quer manter esse selo de cidade sustentável, ou buscar este selo de cidade sustentável. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos.
243. Reitero os termos dos requerimentos 765 de 2014 e 20 de 2015, cujos prazos expiraram. Requerimento 765, pedido de informações sobre a prestação de contas do Fundo Municipal Procultura, e requerimento 20 de 2015, pedido de informação a respeito dos trailers ambulantes no município de Poços de Caldas, autoria da vereadora Maria José. Em discussão, pedido de reiterando os requerimentos. Em discussão. Em votação. Votação finalizada. Requerimento aprovado por 13 votos. Aproveito aqui a presença do secretário de governo para que tome as providências em relação aos requerimentos ainda em atraso, embora ainda tenha chegado bastante requerimento, mas temos requerimentos ainda de 2014, secretário. Peço aí a sua atenção com a Câmara, por favor. Quanto que foi aqui? 244. Pedido de informações sobre o processo de informatização de marcação de consultas e exames. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação. Obrigada. Requerimento aprovado por 13 votos. 245. Requer o uso das dependências da Câmara Municipal para a realização de reunião do Partido Popular Socialista no dia 16 de maio de 2015, sábado, a partir das 9 horas. Autoria da vereadora Regina Ciop. Em discussão? Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 246. Pedido de informações sobre o pregão 009 de 2015, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de sistemas de informática para a modernização da administração tributária municipal, com a finalidade de controlar a arrecadação e gerir o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Autoria do vereador Flávio Faria. Pedir a leitura, por gentileza. A leitura, obrigado, vereador Antônio Carlos. A leitura a pedido do vereador Antônio Carlos. Através do requerimento 799 de 2014, este vereador solicitou informações sobre o pregão presencial 366 de 2014 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de sistemas de informática para a modernização da administração tributária municipal, com a finalidade de controlar a arrecadação e gerir o imposto sobre qualquer natureza. Em resposta ao requerimento 799 de 2014, o Poder Executivo informou o cancelamento do processo licitatório, pregão presencial 366 de 2014. Também foi publicado no Diário Oficial do Município, do dia 13 de dezembro de 2014, a decisão administrativa que revogou o referido processo licitatório. Posteriormente, foi feito um novo procedimento licitatório para a contratação pretendida mediante pregão 009 de 2015. Para que este vereador tenha conhecimento sobre a integridade deste novo processo licitatório, requer, primeiro, encaminhamento de cópia integral do processo licitatório, pregão 009 de 2015. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Flávio Henrique Faria. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Só um esclarecimento. Integridade ou integralidade?
Integralidade. 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 Está em discussão ainda. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Eu agradeço a leitura e queria solicitar ao nobre vereador Flávio Faria que nos desse mais informações sobre o requerimento, né, seus objetivos com esse pedido de informações, por gentileza. Muito obrigado. Presidente, só para... Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Para esclarecer a solicitação do vereador Antônio Carlos, nós apresentamos aí recentemente, ou até melhor, foi no final do ano passado, um requerimento em relação a esse pregão que foi realizado e ele foi cancelado, como se falou. Inclusive havia uma preocupação, né, dos valores, eu até manifestei na tribuna e achei muito sensata a atitude do Executivo, onde você tinha lá um serviço que tinha um valor em torno de R$300 mil ano, e você teria a possibilidade, pela contratação, aí, de acordo com o pregão, de contratar um serviço que seria quase de R$1.600.000 ano. Então nós apresentamos requerimento, foi feito aí a cancelamento desse pregão, e agora abriu um outro pregão, um outro processo solicitatório. Então nós estamos acompanhando e estamos solicitando maiores informações como está o andamento. Em votação. Votação finalizada. Requerimento aprovado por 13 votos. 247. Pedido de informações sobre a exoneração e nomeação de servidores do quadro do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura, a pedido do vereador Tiago Cavelanha. Foi publicado no Diário Oficial do Município no último dia 22 de janeiro de 2015, 2 portarias do DEMAI, através das quais verificam-se uma exoneração e uma nomeação nos quadros do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Diante do fato, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, a portaria número 11 de 2015 relata a exoneração de um servidor sem, no entanto, citar seu nome. Qual o nome do servidor em questão? Há quanto tempo trabalha no DEMAI? Quais as razões que provocaram a sua exoneração? Segundo, a portaria 12 de 2015 relata a nomeação de um servidor também sem citar seu nome. Qual o nome do referido servidor nomeado para o cargo de gerente da Divisão de Administração e Finanças? Quais os motivos que levaram à sua nomeação? Informar também há quanto tempo o referido servidor trabalha no DEMAI e qual foi seu processo de admissão? Terceiro, segundo informações extraoficiais, foi nomeada uma psicóloga para o cargo de gerente do laboratório. Quais as razões que motivaram a troca da gerência do laboratório do DEMAI? Justificar e informar os nomes dos servidores em questão. Justifica-se o presente requerimento para que se possa saber os nomes dos servidores exonerados e nomeados recentemente no DEMAI. Afinal de contas, causou estranheza o fato de que as portarias não mencionavam os nomes dos servidores exonerados e nomeados. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu estou aqui com uma cópia das portarias e eu queria perguntar ao nosso vereador Tiago Cavelanha, que já foi diretor lá do DEMAI, se é comum, se é normal fazer esse tipo de procedimento, né? Exonera um servidor do quadro sem colocar o nome na portaria. Não é uma situação, do meu modo de entender, é algo estranho, né? Porque como é que vai se comprovar ou se conhecer, né, dar conhecimento sem o nome? Exonera servidor, nomeia outro servidor sem citar o nome. E outra informação também que nós recebemos, me parece que o vereador Luiz Carlos também tinha conhecimento, não sei como que se justifica uma psicóloga, com todo respeito, gerente do laboratório.
né, e sendo que o laboratório tinha até então um profissional, né, capacitado, gabaritado, para ocupar essa função. Então, atualmente, a gerência do laboratório é ocupada por uma psicóloga. Você quer uma parte? Vereador Luiz Carlos. Uma parte, vereador Luiz Carlos. Eu já tinha sido procurado a respeito, eu estava fazendo um levantamento, que é para avisar o vereador Antônio Carlos, é umas coisas que eu não consigo entender. Um laboratório químico, o que é psicóloga? É psicóloga. E eu pergunto a algum de vocês, pode me informar, quem vai responsável, vai assinar essas análises? Tem que ser uma pessoa que tem um curso de química. Eu admiro, eu fico até preocupado com esse pedido de informação. Quando você tiver a resposta, podia me mostrar. Porque é um absurdo tirar uma pessoa que assina, tem um CRQ, tem tudo para poder assinar, e agora vai pôr uma psicóloga para assinar a análise. E se acontecer alguma coisa, quem vai responsável por essa análise de água? É só isso. Parabéns pelo seu pedido de informação. Então, senhor presidente, está aqui a cópia, né, do Diário Oficial do dia 22 de janeiro desse ano, portaria 011. O diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais, exonera servidor que especifica da função de gerente da Divisão de Administração e Finanças. Eu não falo o nome, está assinado aqui pelo senhor Alair Assis. E na portaria 012, o diretor-presidente do Departamento Municipal, com suas atribuições, nomeia servidor que especifica para a função de gerente da Divisão de Administração e Finanças. Eu acho que é nebuloso, né? No mínimo, uma portaria ou duas portarias, né, com o nome do diretor do DEMAI, exonerando um servidor e nomeando o outro, sem dar conhecimento e publicidade do nome dos referidos servidores. Qual a intenção? Qual o objetivo? Fica uma coisa estranha no ar. Eu espero que rapidamente nós possamos ter a resposta, assim como também desse caso, né, sui generis, né, nada contra a psicóloga, é uma pessoa, mas conforme falou o vereador Luiz Carlos, é uma responsabilidade muito grande, né, gerenciar o laboratório do DEMAI. Então, eu acredito que são perguntas que precisam de respostas. Você havia pedido. Vereador Tiago Capelanha. Depois o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, novos colegas, apenas porque o vereador Antônio Carlos cita meu nome na sua fala. O vereador Antônio Carlos, não é uma prática comum daquele departamento, como não deveria ser de nenhum outro setor público. A obrigatoriedade da publicação no Diário Oficial é exatamente para, vamos ser redundantes aqui, dar publicidade, né, que no meu ponto de vista ficou extremamente prejudicada quando você não traz aí o nome da pessoa exonerada e nem o nome da pessoa nomeada. Então, isso, na minha opinião, trata-se de um erro grosseiro, não sei de quem, que provavelmente passou desapercebido aí um lapso do diretor quando assina para publicação um ofício, né, uma nomeação e uma exoneração. Sobre a nomeação da psicóloga para a gestão do laboratório, não é só do laboratório, não. Ela cuida a gerência a qual ela ocupa hoje, cuida inclusive do que nós chamamos de produção. Todas as estações de tratamento estão hoje sob o comando dessa profissional, pela qual tenho um respeito muito grande, reconheço a competência, mas também confesso que fiquei sem entender a intenção do atual diretor. Um profissional muito competente, que tem uma bagagem muito boa dentro da área da psicologia, do RH e etc. Para tratar a água, lidar com estações de tratamento de água, produtos químicos, análises químicas, etc., óbvio que não é ela que está assinando, os profissionais que já assinavam continuam assinando, mas sob o comando dessa profissional que não sei até aonde vai o seu domínio sobre esse setor, que é um setor, talvez o setor mais técnico daquele departamento. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Tadeu. Nós temos duas questões aí, né? Uma diz respeito à questão da publicação.
É óbvio que não há nenhuma intenção escondida numa publicação sem nome, porque alguém teria que imaginar que publicaria e passasse desapercebido dos vereadores, da população, do Ministério Público. É um erro grosseiro, como disse o vereador Tiago Cavelan, mas um erro. Não há nenhuma segunda intenção nisso. Segunda intenção haveria se houvesse uma nomeação sem publicação nenhuma, uma troca de funções sem nenhum tipo de publicação. Então vamos reduzir isso ao que ele é verdadeiramente, um erro monumental e grosseiro, mas um erro. A outra questão do DEMAI, todos os vereadores conhecem bem aqui, principalmente aqueles que têm uma atenção muito voltada para a questão do DEMAI, é que o DEMAI tem uma dificuldade com relação aos cargos de confiança. O DEMAI, os cargos de confiança no DEMAI de recrutamento amplo, ou seja, aquele que pode levar para dentro do departamento a política de governo, os cargos de recrutamento amplo lá são 2. O próprio diretor do departamento e o assessor de imprensa. O resto você tem que se virar lá dentro. O resto tem que ser recrutado lá dentro. Então é preciso, e às vezes a gente conversa sobre isso aqui, há uma necessidade de dar uma maior elasticidade, uma maior flexibilidade para a indicação e a nomeação de pelo menos 2 ou 3 cargos técnicos. Porque nós também conhecemos, o vereador Luiz Carlos conhece muito a questão do DEMAI, o vereador Tiago, que nós temos lá uma verdadeira troika no sentido de solidez, né, de 3 engenheiros que estão lá eternamente ocupando o cargo de confiança. E se você precisa fazer uma mudança, fica difícil, porque eles têm a sua própria cultura, a sua própria visão de departamento, a sua própria visão política, que às vezes até se simplifica no fato, eu sou concursado, eu fico aqui até aposentadoria, se o diretor sai daqui a uns anos, eu faço do jeito que eu acho que tem que ser feito. Então nós temos lá um problema instalado, não é de hoje, eu imagino que todos os diretores que passaram por lá sofreram essas dificuldades, que é você ter que recrutar apenas e tão somente dentro dos quadros do DEMAI para ocupar os cargos de confiança. Mas não há dúvida nenhuma que são decisões, né, de ordem administrativa, que podem ser explicitadas e explicadas, mas que cabe ao diretor mesmo tomar a decisão em função daquilo que ele entende ser o melhor lá. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão principal, muito bem levantada pelo vereador Antônio Carlos, é que não existe nomeação clandestina. Com a palavra o vereador Licaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente as palavras do companheiro Paulo Tadeu. Eu disse que tem uns problemas lá dentro do departamento sobre por que até hoje, então, a administração deve ter visto os problemas que tem lá, que até eu comentei com prefeitos, coisa que acontece dentro do departamento, que é coisa difícil até da gente acreditar que esteja acontecendo. Mas até hoje não mandou para essa casa uma mudança. Eu não sei se a mudança do departamento cabe à Câmara Municipal ou pode ser feita através do prefeito. Mas já passou da hora de mandar. Que eles vão mandar, já vai fazer o quê? 2 anos e 3 meses, mais ou menos, dessa administração. E até hoje não chegou essa mudança que seria pedida dentro dessa casa para poder tocar o departamento da maneira que eles querem. Com a parte, vereador? Uma parte, vereador. Apenas para dizer que, na verdade, essa intenção existe, mas nós temos um outro projeto do DEMAI que diz respeito à modernização administrativa nessa casa há mais de 1 ano e nós não conseguimos deliberar sobre ele. Então nós também temos responsabilidades no que diz respeito à modernização administrativa do DEMAI. Foram muitos encaminhamentos, acredito que a maioria justificadas, muitos adiamentos, acredito que a maioria justificada, mas nós não estamos conseguindo também votar um projeto que está aqui dentro da casa e que diz respeito à modernização, mas eu dou razão a Vossa Excelência. Cabe ao Executivo a iniciativa de fazer essa mudança. Eu acho que está dentro desta casa, o senhor como presidente da Comissão de Justiça, muitos processados que estavam aqui até dependendo de ser votado o mais rápido possível, o senhor colocou em pauta. Então, eu gostaria que o senhor viu o que está acontecendo, para o senhor poder colocar para a gente votar
para resolver esse problema definitivamente pela Comissão de Justiça, que dá um início, e depois as outras comissões posteriormente vai fazer os pareceres definitivos para a gente votar o mais rápido possível. Uma parte, vereador Paulo Eustáquio. Eu queria até cumprimentar o vereador Licol, referente à análise a quem que vai assinar, né, a pessoa responsável. Quem sabe a psicóloga estudou o comportamento da água, vai assinar lá, somente essa interferência. Muito obrigado. Vereador Thiago Cavelanha, depois vereador Antônio Carlos novamente. Senhor presidente, minha intervenção é bem rápida aqui, apenas para lembrar o projeto que nós temos nessa casa, que trata da estrutura do DEMAI, um plano de demissão voluntária, que eu sou relator, inclusive, que foi encaminhado pelo Executivo para a correção dos orçamentos 2016, 2017, que é uma correção necessária, que foi feita em vários outros processados e que não voltou para essa casa. Então, aproveito para cobrar aqui do senhor líder do prefeito, do secretário de governo, que isso é de extrema urgência, já que debatido, apresentado por vários vereadores, e está parado, mas não é que não, o vereador Paulo Tadeu, este caso está parado lá. Uma parte, presidente. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Eu quero dizer que concordo que nesse momento ele se encontra lá e não está parado aqui, mas nós temos que reconhecer que ficou parado aqui. Só agora, recentemente, quando Vossa Excelência se tornou relator desse processado, é que ele caminhou. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela parte. Encerro. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu queria agradecer a todas as manifestações, mas deixar bem claro a minha opinião. É, no mínimo, estranho a publicação dessas portarias do senhor diretor, presidente e demais, sem citar nomes. Lá dentro, nós conversamos com alguns servidores que ficam assim, com uma pulga atrás da orelha. E esse caso da psicóloga assumir a gerência do laboratório é outro fato que lá causa também uma situação desagradável, porque, conforme foi dito aqui pelo vereador Thiago Cavelanha, algum servidor, né, capacitado está assinando documentos, fazendo o seu trabalho, e a psicóloga, com todo o respeito, data vênia, recebendo por uma função que ela não poderia ocupar, recebendo um salário, uma gratificação, algo acima do que ela ganharia normalmente, fazendo funções que não são da sua competência. E essa é uma situação que existe dentro da estrutura do departamento. Os funcionários estão insatisfeitos com essa situação, a verdade é essa. Vereador Flávio Faria, depois novamente o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, só para contribuir, o vereador Paulo Tadeu manifestou aí que o processado ficou um ano parado, e com todo respeito, eu até vou pedir para fazer um levantamento. Eu faço parte da Comissão de Justiça, fiz parte durante esses 2 anos, o vereador Lical fez parte também da Comissão de Justiça, o vereador Antônio Carlos, o vereador Paulo Eustáquio e o vereador Joanei. E Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas em momento algum houve aí projeto que ficou parado na Comissão de Justiça, que não houve encaminhamento. Esse projeto entrou aqui, inclusive muitos servidores nos procuraram aqui manifestando o desejo e o anseio que ele fosse votado rapidamente para que eles pudessem desligar do departamento, e havia várias questões que foram pontuadas pela assessoria jurídica dessa casa, e esse processo foi devolvido para o Executivo. Então, ou seja, não ficou parado, eu até vou pedir esse levantamento, tentei abrir que não consegui no site, mas eu quero todo um levantamento em relação a esse processado, porque não houve, e eu me corrijo os companheiros da Comissão de Justiça, porque em momento algum houve atitude da Comissão de Justiça anterior de fazer corpo mole e deixar processado parado. Inclusive o vereador, se eu me recordo, o vereador Ical era o relator desse processado e foi muito tranquilo, muito transparente na questão, muito preocupado, porque havia também pessoas que procuraram aqui, e nós sabemos que é um problema muito sério lá daquelas pessoas que estão no DEMAI, mas não através de concurso, que há questões aí que foram levantadas, pontuadas pela assessoria. Então, o vereador Ical teve um zelo muito grande com isso. Então, eu volto a repetir, eu acho que Vossa Excelência, com todo respeito, se exaltou aí, porque esse processado não ficou parado, e me corrija os companheiros da Comissão de Justiça anterior, se de fato nós fizemos corpo mole para que o processado
ficasse parado. Tá? Com todo o respeito, Vossa Excelência, mas isso não aconteceu. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Tadeu, posteriormente, vereador Alical. Vereador Paulo Tadeu. Vereador professor Flávio, quero dizer que o respeito é recíproco, e eu não me exaltei. Eu apenas disse, e muito claro, não apontei dedo para ninguém, para nenhuma comissão, eu apenas disse que nós não conseguimos votar e não conseguimos votar. Agora, as razões de não conseguir votar não é apenas porque pode ficar parado dentro de uma comissão, é porque, eventualmente, não há ambiente para votação. Não há ambiente, não há consenso. E isso faz parte da prática legislativa. Eu só estou dizendo que tem um processo importante de modernização administrativa, necessário para enxugar o departamento e que nós não conseguimos levar em frente. Não apontei dedo, não apontei dolo, não fiz nenhuma acusação. As razões para que um processado não prospere dentro dessa casa não é apenas a gaveta. Existem outras razões. Inclusive essa, quando você não consegue o consenso por voto. Coloquei isso como uma resposta para dizer que existe sim o interesse de modernizar administrativamente aquele departamento. Presidente, o vereador pedindo uma parte. Desculpa, vereador Flávio Faria, uma parte. Vereador Paulo, só para manifestar, e de forma muito clara essa questão, quando Vossa Excelência disse que não apontou, mas esse processado ele estava na Comissão de Justiça. Então, indiretamente, quando Vossa Excelência manifesta em relação a isso, o senhor está atribuindo isso à Comissão de Justiça. Então, de forma muito tranquila e muito serena, eu falo para Vossa Excelência que não houve, inclusive eu não vi nenhum posicionamento, porque nós votamos já, me recordo da legislatura passada, projetos nesse sentido, e não vi nenhum posicionamento dos vereadores da Comissão de Justiça contrários a esse processado. Pelo contrário, havia uma preocupação da agilidade, mas havia todas as questões jurídicas que foram pontuadas pela assessoria dessa casa. Então, só para contribuir para essa questão. Então, o senhor não pontuou, mas tem que deixar muito claro que esse processado estava na Comissão de Justiça. Obrigado pela parte. Eu só posso controlar as minhas interpretações. Eu não posso controlar as interpretações dos meus colegas vereadores. Só posso dizer que eu as respeito, mas cada um interpreta da forma que achar melhor. Mas eu deixei muito claro isso quando eu disse que nós não conseguimos votar. E eu estou dizendo aqui que existem muitas razões para que a gente não vote. Ou muitas razões. A falta de consenso, a falta de entendimento em torno do tema. Existem muitas. O que eu quis fazer é dar uma resposta sobre o eventual desinteresse do DEMAI em fazer, ou do Executivo, em fazer mudanças no departamento que são necessárias, e que nós aqui reconhecemos que são necessárias. E, finalmente, eu quero dizer, com toda clareza aqui, um cargo de gerência em qualquer área, pública ou privada, ele é descrito como um cargo de gerência. Como um cargo de gerência. Eu já tive oportunidade de mostrar aqui, na tribuna, diretores de áreas técnicas da CEMIG com formação em comunicação. Ora, se alguém desenvolve um talento administrativo, você vai puni-lo porque ele é psicólogo? Se alguém desenvolve uma capacidade gerencial, você vai puni-lo porque ele é formado em pedagogia? Hoje, modernamente falando, grande parte das formações universitárias, elas levam em conta os múltiplos talentos dos egressos. A capacidade que ele tem de trabalhar em diferentes áreas, com exceção das áreas de formação eminentemente técnicas e científicas, os demais, qualquer formação pode chegar ao cargo de gerência. Nós não podemos punir uma pessoa porque ele é médico veterinário, eu não posso ser presidente de uma empresa? Eu não posso ser, como fui, assessor do presidente de Furnas? Com uma história de administração? Então, essas coisas não são desse jeito, a não ser que a gente entenda que a partir de agora nós vamos escrever os cargos de gerência. Olha, esse tem que ser isso, Nós temos uma discussão dessa dentro da casa, atualmente. E, finalmente, eu quero dizer, não há nada estranho nessa publicação. O estranho seria não publicar.
O que se trata é de um erro grosseiro, pura e simplesmente. Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente quero agradecer as palavras do professor em defesa à nossa Comissão de Justiça, ao qual nós fizemos parte. De maneira alguma nós seguramos processo algum, não. O que tem que fazer nessa casa, o processado que vem do Executivo, tem que vir porque da maneira que determinados processados vêm aqui, a gente é obrigado a devolver. Porque a responsabilidade nossa, da Comissão de Justiça, é muito importante. Que nós vamos colocar o Poder Legislativo numa situação difícil. Se nós vamos parecer que está tudo certo, a gente tem que saber o que nós estamos falando. E, primeiramente, nós temos uma assessoria jurídica nessa casa que faz o estudo, nós aprovamos conforme o parecer dele. E o parecer deles foi o quê? Que devolvia para fazer o acerto. Porque tem funcionários da Prefeitura que não são concursados há muitos anos. Então, se for fazer, esse tem o A74, se não me falha a memória, que não tem estabilidade, não tem concurso. E a lei é clara, determinados não podem ter promoções. E muitos estão cheios de promoções. Tem muitos que têm promoção lá dentro do departamento. Se alguém achar que eu estou falando coisa errada, é só pegar. Inclusive, o Paulo Tadeu sempre comentou comigo a respeito disso aí. Falou, Cal, a gente tem que tomar providência sobre esse assunto. Então, a gente pediu, o doutor Hernani analisou, falou, vamos devolver para vir uma coisa mais certa, para a gente não fazer coisa. E a respeito do cargo de o que ela é? Psicóloga. Psicóloga, lá do DEMAR. E eu vou até investigar, eu gostaria que algum companheiro fosse junto, para ver quem que era antes, quanto tempo trabalhou lá, se deu algum problema para o departamento, para ser substituída. Então, isso que a gente fica preocupado, porque pode ter acontecido alguma coisa com essa pessoa. Fez alguma coisa errada, eu não conheço, não sei nem quem que é. A gente teria que ver, porque não sei o tempo que ela está lá, depende do tempo que ela está no departamento, eu acho que podia dar a oportunidade dela continuar ou ter um cargo melhor, um salário melhor. É só isso, muito obrigado. Bem discutido. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 249. Pedido de informações sobre a publicidade em placas de nomenclatura de logradouros públicos. Autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura a pedido do vereador Paulo Eustáquio. O artigo 1º da Lei 7.161, de 17 de maio de 2000, que autoriza a instalação de placas de nomenclatura de ruas nos termos que especifica e dá outras providências, determina que, artigo 1º, a instalação de placas de nomenclatura de logradouros públicos, quando não realizada nos termos da Lei 6.099, de 12 de dezembro de 1995, fica excepcionalmente autorizada a ser procedida pelo munícipe interessado e sem ônus para o erário, desde que o padrão empregado pela Prefeitura seja impreterivelmente atendido. Diante do exposto, é presente para indagar. Primeiro, a Avenida Jadir Vieira e a Rua Benedito Lopes Buono, no loteamento Jardim São Bento, estão oficialmente denominadas? Se afirmativa a resposta, anexar documento comprobatório. Segundo, quem é o fiscal responsável pelo controle de padronização dessas placas? Terceiro, como é realizada a fiscalização destas placas? Justifica-se o presente requerimento, pois o loteamento Jardim São Bento, conforme foto anexa, no poste onde estão fixadas as referidas placas, nota-se a placa de publicidade. No que se refere ao artigo 4º da referida lei, é expressamente proibida a inserção de placas de publicidade e grafia de mais de 4 nomes nas mesmas. Portanto, é preciso mais atenção nesse tipo de fiscalização, uma vez que já foi observado em outros bairros e ruas placas de propaganda e padrões diferenciados ao exigido pela administração. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Só para contribuir, a Rua Benedito Lopes Buono, ela é oficial, né? Eu me lembro que fui autor
desse projeto, né, desse processado aí, Benedito Lopes Buono, foi uma figura muito querida na cidade, vicentino, por muitos anos. Tivemos o prazer de trabalhar juntos na Cristais São Marcos, uma figura muito especial, lutador de boxe lá no passado, quando eu nem tinha nascido ainda, né, mas era uma figura ímpar, né, ministro da Eucaristia aqui da Basílica Nossa Senhora da Saúde, e de família tradicional da nossa cidade, né? Então, só para esclarecer, mas agora, essa preocupação de Vossa Excelência, relativamente ao requerimento, eu acredito que essa publicidade há que se dar uma solução, né? Que de repente pode ser o caminho, não sei qual é o seu pensamento, mas concordo que não havendo uma lei, fica realmente complicado. E por isso Vossa Excelência está de parabéns pelo requerimento. Mas eu acredito que de repente nós possamos trabalhar, né, com o Executivo na elaboração de um projeto que propicie, né, uma parceria público-privada aí para melhorar e resolver um problema que é muito grave também, que vai de encontro até as dificuldades que o pessoal dos Correios encontra no dia a dia na nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Nical. Senhor presidente, senhores vereadores, ainda bem que está nessa casa o Código de Postura. O nosso Código de Postura não é antigo, não. Tem 40 anos só, mas a cidade de 40 anos para cá não cresceu nada. Então está nessa casa, está fazendo um estudo a respeito, para a gente fazer as mudanças. Eu acho que é muito importante, tem muitas pessoas que questionam a respeito de placa de rua, Antônio Carlos. Entendeu? Então, se puder, dentro da lei, se o Fábio Memória tem uma lei do Valdemar Lemos Filho a respeito, falando sobre negócio de placa. Então eu acho o seguinte, a gente mudando, é importante, porque tem muitas ruas que estão sem nome. Tem pessoas que falam, como é que eu faço para entrar rua, não tem nome, não tem nada. Dizem que estão abrindo licitação para comprar essas placas. Se as pessoas tiverem necessidade, faz um requerimento, apresenta na Secretaria de Planejamento, eles autorizam, a pessoa faz por conta própria, dentro dos padrões da Prefeitura. Entendeu? Mas sem fazer propaganda. A propaganda já cabe ao Código de Postura, que igual você viu, estava usando bancos aqui em Poços com propaganda, que o Código de Postura não autoriza. Então eles iam colocar, eu até fiz um pedido de informação, eles não sabiam quem colocou, quem autorizou colocar. Aí já multaram, foi notificado as pessoas, tem uns que nem tiraram. Ali na entrada do Parque das Nações tem um banco ali, com propaganda, até hoje não foi tirado. Então, por esse motivo, que essa preocupação minha, que foi pessoas que vieram aqui reclamando se podiam colocar propaganda. Eu falei, não vão colocar propaganda, porque você vai dar problema para vocês. Só isso, muito obrigado, senhor presidente. Eu não dá mais. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 250. Requerem a inclusão na ordem do dia de 28 de abril, em regime de urgência, do Processal Legislativo 24/2015, que contém projeto de resolução que altera e acrescenta dispositivos da Resolução 694/2014, Regimento Interno da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Autoria, mesa diretora. Em discussão. Só para minha dúvida, senhor presidente, o regime de urgência requerido, aprovado pelo plenário, ele não precisa de interstício? Já está tramitando o projeto. O projeto já está tramitando há mais de 7 dias. Não, a minha pergunta é se entre a votação da urgência e a sessão não precisa de interstício? Aqui a orientação da nossa assessoria é que o projeto é que deveria estar aqui tramitando, ter esse interstício de 7 dias. Mas se já está tramitando, não tem necessidade do interstício de 7 dias. Obrigado. Em discussão, continua em discussão. Em votação.
Mas eu vou ter que falar para mim que eu voto. Eu voto. Ah, foi. Requerimento aprovado por 13 votos. Expediente de terceiros. Ofícios. Universidade Federal de Alfenas, Unifal, indica representantes para o Grupo Técnico Comissão das Águas. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Caixa Econômica Federal informa a extinção do contrato de revitalização do atrativo turístico Fonte dos Amores, cuja cláusula suspensiva teve o seu vencimento em 5 de abril de 2015. Senhor presidente, do que se trata, por favor, só para a gente conhecimento nosso? A leitura a pedido do vereador Paulo Tadeu. Assunto: no atendimento de cláusula suspensiva do contrato de revitalização do atrativo turístico Fonte dos Amores. Referência: contrato 106749-02, Ministério do Turismo. Data da assinatura: 5 de novembro de 2013. Senhora Presidente, primeiro, referindo-nos ao contrato do Ministério do Turismo, cujo objeto é a revitalização do atrativo turístico Fonte dos Amores, assinado em 5 de novembro de 2013, com cláusula suspensiva. Segundo, informamos que a cláusula suspensiva teve o seu vencimento em 5 de abril de 2015, sem solução da mesma. Terceiro, sendo assim, notificamos que o referido contrato foi extinto conforme cláusula primeira dos anexos e da suspensiva. Item 112, assinado por este município em 5 de novembro de 2013. Quarto, estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Assina aqui o Rogério Antônio, coordenador da Gerência Executiva do Governo, Cecília Helena Bonfim. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Ministério Público, Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Poços de Caldas, comunica que a representação encaminhada no dia 15 de junho de 2015 foi registrada na Promotoria de Justiça com a determinação de instauração de notícia de fato, que recebeu o número MPMG 051815000141-1. Falta isso? Só para esclarecer, que está gerando dúvida aqui, a digníssima promotora Gabriela Abreu Costa de Souza Lima, ela encaminha uma notícia por descumprimento do artigo 90 da Lei Orgânica Municipal pelo prefeito municipal de Poços de Caldas. E não cita, não especifica mais nada. Provavelmente, artigo 90, a linha 13, Lei Orgânica Municipal pelo prefeito municipal de Poços de Caldas. Algum vereador ou vereadora fez essa, vamos dizer, essa denúncia, né, de descumprimento desse artigo 90. E ela não detalha, ela não especifica, ela só diz que comunico a Vossa Senhoria que a representação encaminhada a este órgão no dia 15 de julho de 2014 foi registrada nesta Promotoria de Justiça com a determinação de instauração de notícia de fato, que recebeu o número, Ministério Público de Minas Gerais tem um número aqui,
0518, 15000, 141-1. Somente isso. Ela não especifica. Então, vereador Paulo Tadeu, com a palavra. Artigo 90. Compete privativamente ao prefeito, segundo os dispositivos dessa lei. 13. Prestar dentro de 20 dias as informações referentes aos negócios públicos do município solicitadas através da Câmara por entidades representativas da população, podendo pedir prorrogação de prazo justificadamente por igual período. Então, ela comunica aqui, que instaurou aí a notícia de fato. Vamos continuar. Convites. Temas Antônio Carlos. Lançamento do livro A Cidade Termal, Ciência das Águas e Sociabilidade Moderna, entre 1839 e 1931, de Jussara Marques Oliveira, Marrique, dia 24 de abril, às 20 horas. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Cerimônia de entrega à comunidade do campus Poços de Caldas, dia 6 de maio, às 9 horas. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Abracan, Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Terceira Mobilização Nacional dos Vereadores, dia 5, 6 e 7 de maio, de Brasília. Curso de Prática do Processo Legislativo, dias 14 e 15 de maio, em Belo Horizonte. Curso de Oratória de Excelência, os dias 10 e 11 de junho, em Belo Horizonte. Com a palavra, vereador Paulo. Não. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Minha inscrição, senhor secretário. A inscrição. Intervalo regimental, 15 minutos.